Oi, oi, pessoal. Vamos iniciar aqui mais uma aula, tá? Espero que todos estejam se cuidando, se preservando e estudando, tá? Então, organizem um lugar para estudar e vamos iniciar aqui nossa aula, que hoje vai ser bem interessante. Vai ser sobre termoquímica. Então, gente, nossa aula de hoje será sobre termoquímica. O que é a termoquímica? O que a termoquímica trabalha? Pelo nome, vocês já devem ter associado, né? Termoquímica. Termoquímica. O que significa? Termo, como o nome já diz, já convém, temperatura. E química são processos químicos. Ou seja, a termoquímica, como a legenda que eu coloquei aí, envolve processos de transferência de calor. Envolve processos de transferência de calor envolvendo reações químicas. Então, são processos. A termoquímica é um processo de transferência de calor, só que envolve reações químicas. Na física, a gente vê muito isso, tá? Processos que envolvem a transferência de calor, certo? Vamos dar um exemplo aqui para ser melhor para vocês. Quando a gente fala em processo de transferência de calor, há uma regra a ser seguida para esse processo de transferência de calor. Coloquei aí dois corpos. Um corpo está com 5 graus Celsius, desculpa, e outro corpo está com 20 graus Celsius. O que acontece? Eles estão em equilíbrio? Não, não estão em equilíbrio. E para onde é que vai o calor? Como é que acontece a transferência de calor quando eu tenho dois corpos em diferentes temperaturas? Vamos lá. Se eu aproximar esses dois corpos, o que vai acontecer se eu aproximá-los? Pelo processo de transferência de calor, a transferência de calor só acontece de corpos que estão em maior temperatura para corpos que estão em menor temperatura. Então, para onde é que vai? Então, vai do corpo de maior temperatura, coloquei a seta, mas ficou em cima do nome, mas não tem problema. Olha, o que está à direita aí, 20 graus Celsius, que está à esquerda, 5 graus Celsius, maior, menor. Então, obviamente, o corpo que tem maior temperatura vai transferir energia para um corpo que tenha menor temperatura, tá? Então tá aí, ó. Vai do de maior para o de menor temperatura. Comumente a gente sente frio. Isso é comum sentir frio quando a temperatura está baixa. E vale ressaltar que não existe é só um termo utilizado para a agitação das partículas, das moléculas. Quanto maior for a agitação das moléculas, maior vai ser a temperatura. Quanto menor for a agitação das moléculas, menor vai ser a temperatura. Então, quente e frio basicamente não existe, só essa agitação. É uma terminologia que nós utilizamos para falar sobre a movimentação das moléculas. Enfim, foi só uma aspa aqui. Então, não existe, quando eu estou num lugar, por exemplo, eu estou numa sala, eu estou em uma sala que tem um ar-condicionado, está muito frio. Então, eu estou recebendo frio do ambiente. Não, o que é que está em maior temperatura naquele momento? É o meu corpo. Se o meu corpo está em maior temperatura, eu vou liberar essa energia. Cheguei no ponto que eu queria falar com vocês sobre a liberação de energia, tá? Daqui a pouco a gente continua com isso. Então, se eu, no meio, onde a temperatura é mais baixa que o meu corpo, eu não vou receber essa temperatura, eu não vou receber frio, né? Eu não vou receber esse frio do meio. Eu vou perder essa energia, tá? Vou liberar essa energia para o meio, certo? Então, não existe essa de receber frio, estou perdendo esse calor. E vamos lembrar de dois conceitos muito básicos: temperatura e calor. Tá? Temperatura e calor. É a mesma coisa? Não, gente. Temperatura e calor não são a mesma coisa. Temperatura é o grau de agitação das partículas. Tá? É quanto mais elas se agitam para aumentar a temperatura, quanto menos elas se agitam. E calor é uma energia em trânsito, como eu botei aí. Ó. Isso daqui é calor. É uma energia em trânsito que sai de um corpo que está em maior temperatura para um corpo que está em menor temperatura, até atingir aí um certo equilíbrio. Tá? Então, calor e temperatura não são iguais. Não são sinônimos, certo? Continuando aqui. Tá aqui, deu para entender, beleza, né? Continuando.
isso que eu queria chegar, esse ponto eu queria chegar com vocês. A absorção e liberação de energia. Existe um nome específico para isso, para liberação e para absorção de energia. Se chamam de reações chamadas de endo e exo. Reações endotérmicas e reações exotérmicas. Algumas pessoas falam exotérmicas, tá? Então, reações exotérmicas. Olha, vamos ver o primeiro exemplo aí. Eu tenho um sistema, tá? Nesse primeiro exemplo aí, à esquerda de vocês. Quando eu recebo energia, eu estou absorvendo energia. Se eu estou absorvendo energia, é uma reação endotérmica. Novamente, ó, tá aí o sistema, tá? Botei dois sistemas aí para a gente observar. Tá aí o sistema. E aqui eu estou absorvendo energia. Se eu estou absorvendo energia, esse tipo de reação é uma reação endotérmica. No outro sistema, está a liberação de energia. Se há liberação de energia, é uma reação exotérmica, novamente. Esse outro sistema, vou liberar energia, liberando energia, eu tenho uma reação exotérmica, tá? Esse conceito é tanto para a física quanto para a química. Essa questão de calor e temperatura, essa terminologia de reações exotérmicas e endotérmicas, a gente observa mais na química. Mas essa questão de transferência de calor, essa questão de equilíbrio térmico, calor e temperatura, você também vê muito na física. É por isso que no segundo ano é a físico-química, estudo da física, a conceito da química, sabendo algumas funções matemáticas, certo? Então vamos lá. Entalpia. Vamos falar sobre a entalpia de uma reação exotérmica, tá? Vamos falar em entalpia em uma reação exotérmica. O que é a entalpia? A entalpia é o conteúdo de energia que existe em determinadas reações, tá? É o conteúdo de energia, o conteúdo energético que existe em determinadas reações, tá bom? Então, o que acontece? Nós temos aí, ó, eu tenho uma reação A. Vamos fazer um exemplo aqui vamos fazer um exemplo de uma reação qualquer acontecendo. A formando B. Então, A está reagindo com ele mesmo para formar B, certo? Assim que ele forma B, porque ele está reagindo com ele mesmo, ele vai liberar calor também. Então, A reage com ele mesmo, forma B, mais calor, certo? Mais calor, ou seja, ele está expulsando também calor. Então, que tipo de reação é essa? É uma reação exotérmica, certo? E como eu vou saber a entalpia? Como saber a entalpia? Quem é maior do que quem aí? Nesse processo de A formando B. Como A, gente, está reagindo com ele mesmo. Como A está reagindo com ele mesmo, liberando calor, a entalpia de A vai ser maior, tá? Como A é uma reação hipotética, podia ter qualquer reação aí. Então, como A está reagindo com ele mesmo, formando B e liberando calor, a entalpia de A vai ser maior. Então, HA, a entalpia de A, vai ser maior que HB. Lembra que eu falei de energia também, né? Então, conteúdo energético. Quem tem o maior conteúdo energético? A maior entalpia vai ser o A, porque ele está reagindo com ele mesmo e liberando calor. Tá bom? Se eu fosse colocar na fórmula da entalpia, lembra que na física, deixa eu pegar aqui a setinha para ficar melhor para a gente observar. Ó, isso daqui, esse delta, significa variação, que nós vimos, a gente observa muito na física, que é o final menos o inicial. Então, aí vai ser produto menos o reagente. Como é que eu sei que uma reação, só observando a variação do ΔH, como é que eu sei que uma reação vai ser endotérmica ou vai ser exotérmica? A gente vai fazer o cálculo. B menos A. Professor, mas como é que eu vou saber se aí não tem número? Aqui não tem número, só tem HA e HB. Só que eu não posso colocar, se eu colocar qualquer número aí vai dar certo, gente.
Então, HA, se eu botar 100 no HA, dá certo. Ah, eu posso botar 200, 300 no HB? Não pode. Porque a gente sabe que HA vai ser maior que o HB. Entalpia de A vai ser maior que a entalpia de B. Então, eu posso colocar qualquer número no A. Mas como ele é maior do que o B tem que ser menor, tá? Porque a entalpia do B vai ser menor nesse processo, que é exotérmico, tá? Então, vamos lá. Eu posso usar qualquer número, sendo que o B, a entalpia de B, tem que ser menor, tá? Quando eu fizer todos esses cálculos, eu vou descobrir que, deixa eu fechar aqui, eu vou descobrir que ΔH vai ser menor que zero. Então, todas as vezes que você fizer cálculos, ou se você observar na prova que você está fazendo que o ΔH é menor do que zero, essa reação é uma reação exotérmica, tá? Se for maior do que zero, já sabe que é endotérmica. Então, preste atenção. Eu consigo ver isso também através de gráficos. Existem gráficos que você pode observar se uma reação é exo ou se uma reação é endotérmica. Vamos lá para o gráfico aqui, ó, que é chamado de diagrama de entalpia. Onde é que eu sei que eu vou botar veja que está subindo. Como é que eu sei que eu vou botar H aqui? E como é que eu sei que eu vou botar HB aqui? Quem tem maior entalpia, fica aqui. Quem tem menor entalpia, vamos lá, vou circular aqui. Nós já sabemos quem é que tem a maior entalpia. Se você não sabe, tem como você descobrir, tá? Tem como você descobrir, que é aquele que está reagindo e liberando energia. Então, quem tem a maior entalpia, quem tem a menor entalpia, certo? E como eu sei que é através do gráfico, que é uma reação exotérmica ou se é uma reação endotérmica? Você vai observar uma seta. Se essa seta estiver apontando para a entalpia menor, significa que é um processo exotérmico, tá? Significa que é um processo exotérmico. Está havendo uma liberação de energia. Esse é o diagrama de entalpia, tá bom? Então, pessoal, agora vamos ver aqui a reação endotérmica. É basicamente o contrário do que aconteceu na exotérmica, tá? Então, vamos lá, ó. Tem um reagente A que, que eu quero transformar, que eu quero produzir o B, só que nesse caso, para o A se transformar em B, ele vai precisar de calor para formar o B. Então, nesse caso, ele absorveu o calor para se tornar outro. Vejam que naquele outro exemplo, vamos lá, voltar aqui rapidinho. Vejam que nesse exemplo aqui, do exotérmico, o A reagiu com ele mesmo, formando o B, mais o calor, estava liberando calor. Só que agora, nesse caso aqui, o A teve que absorver calor para se transformar em B. Então, nesse caso, a entalpia de A vai ser menor do que a entalpia de B. Por quê? Porque ele está absorvendo energia e não mais liberando. Então, se ele absorve energia, vai ser uma reação endotérmica, tá? Então, se eu for colocar na variação, lembre que delta é variação, produto menos reagente. Então, vai ser HB menos HA, entalpia de B menos a entalpia de A. Como B vai ser maior do que A, então ΔH sempre vai ser positivo. Então, ΔH positivo, a reação vai ser endotérmica. Então, ΔH, só voltando um pouco. ΔH negativo é uma reação exotérmica. ΔH positivo, ou seja, ΔH menor do que zero é exotérmica, ΔH maior do que zero é endotérmica. Eu posso ver isso também através de um gráfico. Então, eu sei quem é o HA e quem é o HB, só que no caso aqui a seta vai nessa direção. Por quê? Porque o HB é maior do que o HA, tá? Então, nesse caso, gente, vamos aqui. O HB é maior do que esse HA. Então, a seta está indo na direção de quem tem a menor entalpia. Então, B, nesse caso, da reação endotérmica, tem entalpia maior do que o HA.
Tá bom? Então, assim a gente finaliza só essa parte de reações endotérmica e exotérmica, explicando alguns processos sobre a transferência de energia.